conjunto segundo. Os processos erosivos mostrando que eles não só pontuais, causadas pela autoconstrução, isso são empreendimentos habitacionais do poder público. Esse é o famoso Santa Etelvina, que foi construído na zona leste de São Paulo para uma população de perto de 200 mil habitantes. Foi destruído sucessivamente várias vezes por processos erosivos, a ponto de uma unidade habitacional aí sair para o poder público, que era para a população de baixíssima renda, a um apartamento de classe média alta no Paparicá, do bairro de Vila Madalena, em São Paulo. Isso é o resultado da erosão, estão os principais afluentes do Tietê, trabalhando com menos de 20% da sua capacidade de evasão por causa do assoreamento. O próprio Tietê assoreado, né? E aí tem um conjunto de medidas, entre as estruturais, que continuam sendo necessárias, e as medidas não estruturais, que levam a cidade a aumentar a sua capacidade de reter água de chuva, né? O aumento da capacidade de retenção de água de chuva por infiltração e reservação, radical redução da produção de materiais de assoreamento, regulação técnica da expansão urbana e articulação entre os municípios participantes de uma determinada bacia hidrográfica. Só passar rapidamente que o que eu estou falando da importância e da eficiência das medidas não estruturais de combate às enchentes não é uma invenção, não é uma imaginação. Isso se usa, é um pacote tecnológico, um número enorme de ferramentas técnicas que se usa no mundo todo. A cidade de Sumida, que é da região metropolitana de Tóquio, é o laboratório mundial dessas medidas e usa com tremendo sucesso, né? Espalhar bosques florestados aí por toda a cidade, calçadas e passeios e pátios drenantes, valetas drenantes, sarjetas, tubulação, tudo que a gente possa imaginar que possa cumprir esse papel de segurar mais a água de chuva, né? Isso aí é um bosque florestado. Isso daqui é a mudança de conceito. Esse é o Largo da Concórdia em São Paulo. É um largo assim, queremos enchente. Esse seria um largo de não queremos mais enchentes, né? Os bosques florestados mantendo a famosa serapilheira, que é esse colchão fabuloso de restos vegetais que nós temos o costume de varrer por achar que é sujeira, né? Que tanto torna o solo mais rico, como é uma esponja de retenção de água. E aí uma legislação que eu estou propondo em São Paulo, que é, ao longo de 10 anos, pelo menos 12% de cada área, de cada subbacia hidrográfica, obrigatoriamente coberta por bosques florestados dos mais variados tamanhos, né? Isso é uma calçada drenante com uma valeta de retenção e infiltração. Essa é a nossa calçada a favor das enchentes, que são todas as calçadas urbanas praticamente, né? Essa seria a calçada de uma cidade contra as enchentes. É uma mudança de cultura técnica total. Uma revolução técnica que nós temos que proceder. Isso aí são diversos dispositivos de retenção e acumulação de água já desenvolvidos, né? Isso é um ginásio na cidade de Sumida. Só esse ginásio tem uma capacidade de recolhimento da água da região dele de 1.000 metros cúbicos. Essa é a prefeitura com mais 1.000 metros cúbicos também da cidade de Sumida, né? São reservatórios de acumulação de água já vendidos comercialmente para reuso no Brasil, né? Isso é uma proposta de lei municipal também para o aumento da capacidade de retenção, quer dizer, mais ou menos é a regra. A cada 100 metros quadrados de lote, a obrigatoriedade de acumulação de 2 metros cúbicos de água de chuva. Nós estamos sendo bombardeados aí em São Paulo pelos piscinões. Eu espero que vocês consigam resistir mais do que a gente, né? Quer dizer, hidraulicamente, o piscinão ele tem uma lógica, né? Já sucumbiram. Ele tem uma lógica hidráulica corretíssima, né? Quer dizer, é um buracão onde, no momento crítico, você desvia a água de um córrego e só espera para soltar aquela água depois que o perigo passa. Só que as nossas águas aqui, diferentemente dos lugares, dos outros países que adotam esse expediente,
né? Elas são altamente contaminadas e contaminantes, química e biologicamente, e a velocidade de assoreamento desses piscinões é fabulosa. Então, eles se tornam verdadeiras bombas de desperdício financeiro, estão em áreas urbanas nobres, tem piscinão no centro histórico do Itabuão da Serra, em São Paulo, né? E a desvalorização imobiliária em torno do piscinão é descomunal. Pior, né? Quer dizer, uma despesa tremenda, porque um piscinão ele enche de barro, de lixo, daquela meleca toda, numa chuvarada. Você teria que limpar aquilo para no dia seguinte ele estar operacional. Aquela meleca não dá para limpar daquele jeito. Então tem que dar um tempo daquilo secar, ter a mínima condição de trabalhabilidade. Aquilo tem um tal poder de contaminação que tem que ser levado, e tem que ser levado uma região próxima, uma área próxima, senão fica muito caro o transporte. E depositado numa outra área urbana que seria também nobre, em condições de aterro sanitário, para não contaminar as águas superficiais e as águas do freático. Veja o cavalo de Troia, que é uma coisa dessa. Tá? Quer dizer, as medidas não estruturais, elas substituem com ganhos ambientais tremendamente essa questão dos piscinões. Só que virou uma indústria em São Paulo. Hoje há todo um arco de empresas, né, interessadas em projetar e construir piscinões e manter os piscinões e fazer a manutenção com desassoreamento. Daí é um bico de pato de um piscinão totalmente assoreado. Isso é um piscinão todo assoreado, até a máquina atolou. Também, eu estou levantando essa questão das legislações, porque eu acho importante o nosso meio técnico trabalhar isso, com propostas de leis. Né? Quer dizer, convencer um grupo de deputados ou um grupo de vereadores a apresentar uma determinada lei e ajudar que essa lei seja aprovada. Uma lei aprovada é a solução de tudo? Não. Até ela precisa ser cumprida. Há muitas leis boas que não são cumpridas. Mas tendo a lei já é um mote de uma briga muito boa. Dá uma possibilidade de uma briga das entidades técnicas na aplicação da lei que seria muito boa. Essa é uma lei de combate às erosões, à erosão urbana, que penaliza o proprietário de um lote de onde está saindo terra por erosão para fora do lote. É muito simples de se aplicar. Daí tem a parte educacional também, isso é um folheto. Tudo isso daí está no livro, viu? Se vocês depois der no livro, só para evidenciar a importância também da parte nossa educacional para a sociedade, né? Isso é um folheto que eu fiz com 7 mandamentos de um bom loteamento para que ele evite erosão, o excesso de terraplenagem, coisas desse tipo. Deslizamentos. Aqui só eu quero correr aqui, mas chamar a atenção para o seguinte. Como vocês são cariocas e vivem numa cidade maravilhosa, cheia de montanhas e do mar, quer dizer, é perfeito, né? Quer dizer, é natural que vocês olhem mais os escorregamentos de encostas, já altamente instáveis do seu ponto de vista, do ponto de vista da sua origem e dos seus mecanismos de evolução geológica e geomorfológica. Fora da Serra do Mar, em setores de alta instabilidade natural, há miríades de áreas de risco sendo produzidas em situações geológicas e geomorfológicas passíveis de ocupação urbana. São Paulo, Belo Horizonte, Ouro Preto, aqui no Rio de Janeiro mesmo, várias situações da Serra do Mar mesmo, estão sendo estupradas por uma ocupação baseada numa tecnologia totalmente alheia àquelas condições técnicas. Se nós adotássemos outro aporte tecnológico, nós não estaríamos precisando produzir de graça essa miríade de áreas de risco. São Paulo talvez seja a região metropolitana, a área de maior concentração de áreas de risco hoje no Brasil. Né? E áreas de risco complicadas. Todas elas produzidas de graça. E aqui é só uma constatação. Né? Quer dizer, eu tenho dado algumas consultorias onde absurdos tremendos são praticados
por empreendimentos extremamente elaborados por arquitetos de grande valor financeiro, coisas desse tipo. O Brasil é zero em cultura técnica de ocupação de relevos acidentados e sujeito a problemas de deslizamentos. Mas 98% dos problemas se dão com a população de baixa renda. Esse processo social de expulsão da população de baixa renda para áreas, para situações onde o valor do metro quadrado permita que ela compre um lote e construa a sua casinha ali. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei para vocês. Ao lado e paralelamente, com uma força tremenda da questão técnica, existe uma vertente, um vetor aí político, especialmente no que toca a políticas urbanas de habitação popular, que tem que ser mexido. Hoje, uma população de baixa renda na região metropolitana de São Paulo, imagino que isso acontece na maior parte das cidades, médias e grandes cidades brasileiras, ele joga com fatores de insalubridade e periculosidade para poder comprar um terreninho e ele possa construir sua casa. Um aluguel para uma família de baixa renda é destrutivo. Ele precisa ter sua casinha. Tá? Então, quer dizer, se juntamente com essa abordagem tecnológica que nós estamos fazendo, não for a administração pública não implementar programas habitacionais que forneçam para essa população de baixa renda condições de moradia na mesma faixa orçamentária que ela hoje só está encontrando na área de risco ou produzindo área de risco, também é outra. Nós vamos enxugar gelo aqui e não vamos solucionar o problema, né? Então, a instalação de áreas de risco e deslizamento expressam 3 graves deficiências brasileiras. Aquela questão de ver as causas. Total ausência de mecanismos mais efetivos de regulação técnica do crescimento urbano. Não há planejamento urbano no que diz respeito à regulação geológica, geotécnica da expansão urbana. Não existe isso como ferramenta de planejamento urbano. Nas nossas discussões, vocês já viram arquitetos e urbanistas participarem? Eles estão totalmente fora da discussão sobre área de risco. Né? Não é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Nós precisamos enfiar dentro da cabeça delas. A deficiência dos programas habitacionais e a falta de uma cultura técnica, arquitetônica e urbanística, especialmente dirigida à ocupação de terrenos de alta declividade. Esse é o fator causal básico aí da instalação de sucessivas áreas de risco, né? E aí há o risco tremendo que nós corremos. Eu digo que para nós, nós ainda não conseguimos sair da armadilha das ações emergenciais. Nós somos jogados. Eu não quero tirar, pelo amor de Deus, a importância das ações emergenciais. São elas que poderão salvar vidas aí nesses anos próximos. Agora, nós caímos nessa armadilha e não estamos conseguindo sair dessa armadilha. Nós só estamos produzindo conhecimentos para permitir que se trabalhe melhor do ponto de vista emergencial. Nós precisamos começar a encostar os governos na parede e exigir ações preventivas e corretivas para que novas áreas de risco não sejam instaladas, né? Então, precisamos recuperar o foco das medidas preventivas e corretivas. O que eu chamo? Preventivas é o planejamento urbano, é não deixar ocupar e, quando ocupar uma área, ocupar tecnicamente da forma correta, né? Corretiva é uma área já complicada, conturbada, instabilizada, que nós optamos pela consolidação geotécnica. Não, aqui não precisa tirar esse pessoal, nós vamos fazer todo o serviço de consolidação geotécnica, que envolve obras, drenagem, tudo, e esse pessoal vai ficar aqui. Então, esse conjunto de medidas preventivas e corretivas, nós estamos devendo para a sociedade. Ou seja, não podemos passar a ideia de que o risco é inevitável e que, uma vez bem administrado, ele é até aceitável. Às vezes a gente pode, sem querer, passar essa ideia e toca a buzina para a boiada correr. Isso é uma crueldade com a população, né? Quer dizer, reduzir a ação da administração pública a ações emergenciais é de uma crueldade com a população. Quer dizer, por destino, vocês só não vão morrer se correr a hora que a buzina tocar, né? Então, eu acho que nós temos essa obrigação histórica, social, nós técnicos, de cobrar outro tipo de atitude da administração pública. E a administração pública, pela dificuldade que ela tem
e trabalhar com planejamento urbano e programas habitacionais, facilmente, aí no caso dela, não é cair na armadilha, é se acomodar ao enfoque emergencial. Nós não podemos facilitar essa decisão da administração pública. Bom, parar de errar significa, então, quer dizer, realmente praticar o planejamento do uso do solo e trabalhar com programas habitacionais de largo fôlego. E aqui eu fiz mais essa tabela, vou tentar terminar a palestra por aqui. São os diversos, das linhas, né? O caráter da ação, preventivo, corretivo e emergencial. O preventivo lá seria a redução técnica da expansão urbana, impedindo-se radicalmente a ocupação de áreas de alta e muito alta suscetibilidade natural a risco. Mas, ao mesmo tempo, regulação técnica da expansão urbana, obrigando que áreas de baixa e média suscetibilidade natural a riscos somente possam ser ocupadas com técnicas a elas adequadas. Isso eu quero chamar a atenção porque as nossas cartas geotécnicas, elas têm que terminar com um verdadeiro código de obras sobre as áreas que elas estão liberando para ocupação. Senão nós vamos arrebentar, ajudar a arrebentar, autorizar uma ocupação sem os critérios técnicos adequados. Isso daqui é a região sul de São Paulo, Santo André, que eu vou mostrar aquele fenômeno para vocês de espraiamento geográfico. Esse é o fenômeno que nós estamos tendo, que a cidade está crescendo como uma ameba, né? Quer dizer, sem concentração urbana nenhuma, avançando sobre mananciais, sobre relevos acidentados, né? Isso solto, é um crescimento espontâneo, né? Quer dizer, a administração pública nem corre atrás, quer dizer, ela não está presente aí, né? É uma outra sociedade, né? Isso é na região norte, sobre a Cantareira, mesma coisa. E aí é a desestabilização tipo, né? O corte para produzir um patamar plano, aproveita, faz um aterrinho ali na frente e está instalada a nossa área de risco. Isso é Cuiabá, Campos do Jordão, Salvador. Olha que didática essa foto, né? A produção dos pequenos patamares planos para produzir a casa. Não tem como, uma hora isso aí vem abaixo. Fundos de vale e encostas de alta declividade. Um corta para produzir um patamar, expõe até a broca de fundação da casa anterior. E a velha cultura, ocupação também de margens de córregos. Ocupação. Se há uma área natural que nós devíamos tombar pelo patrimônio geológico, geotécnico, são as grotas.